Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida nessa noite de quarta-feira. Ontem nós, infelizmente, tivemos um problema para transmitir o culto, mas estamos aqui nessa noite de quarta-feira, no meio da semana, para termos esse tempo de louvor a Deus, ouvirmos a palavra do Senhor e também clamarmos a Deus. Então eu quero convidá-lo a fazer isso comigo nesse momento. Vamos louvar a Deus com toda alegria, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui a sua bondade, a sua misericórdia tem nos seguido e nós estamos firmes, ainda que as lutas sobrevêm sobre nossa vida, nós permanecemos firmes no Senhor Jesus. Então eu quero convidá-lo a adorar ao nome do Senhor Jesus e eu quero ler o Salmo 117, que diz assim: louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Louvai ao Senhor. Esse é o convite do salmista para mim e para você. Nesse momento, quero convidá-lo à oração. Logo após estaremos cantando ao Senhor alguns cânticos espirituais. Daqui a pouquinho voltaremos aqui para um momento de oração e intercessão. Deus querido, muito obrigado por essa noite tão maravilhosa que o Senhor nos dá. Ó Deus, esse tempo agradável, fresco. Ó Deus, muito obrigado pela chuva, ó Deus, que o Senhor permitiu cair sobre a terra. Ó Deus, na nossa região, é uma bênção do Senhor. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado e estamos aqui para te louvar, te adorar e que o Senhor venha receber, ó Deus querido, como aroma suave, que o teu Espírito derrame sobre nós as tuas bênçãos, a tua graça, ó Deus, o teu poder, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Eu
Amém, aleluia. Amados irmãos, nesse momento eu quero convidá-lo mais uma vez à oração. Faz parte do nosso culto esse momento que nós tiramos para a intercessão, para a oração, para clamarmos a Deus. E nesse momento nós vamos novamente fazer isso. Então, se você tem algum motivo de oração, coloque aí diante do Senhor. Você que tem a liberdade pode colocar aí no chat. Nós estaremos orando durante a semana. Coloque-se diante de Deus, lembre da vida de uma pessoa, daquela pessoa que você sabe que está passando por lutas, tribulações. Coloque-se diante de Deus, ore agora nesse momento, lembrando sempre de alguns irmãos da nossa igreja que precisam, carecem das nossas orações. Que o Senhor esteja abençoando a vida da Priscila. Graças a Deus, ela tem se recuperado maravilhosamente bem. E o tratamento dela tem surtido um efeito muito bom, graças a Deus. Oramos pela vida da Priscila, pela recuperação completa. Lembramos do nosso irmão Isaías Marvila, que também fez uma cirurgia, está em recuperação. E também reverendo Heron, que ainda continua internado, mas graças a Deus está melhorando. Então, se você conhece mais alguém, coloque aí diante de Deus esse nome, essa vida, e vamos orar. Interceda, coloque-se agora diante do Senhor e clame a Deus comigo. Deus querido, Pai amado, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor com uma atitude de humildade, porque sabemos que não merecemos nada, e tudo que vem do Senhor é por causa da graça, da bondade e da misericórdia. Ó Deus, por isso nós temos a ousadia de entrar, ó Deus, no Santo dos Santos, de nos colocarmos diante do Teu altar, ó Deus, para clamarmos pela vida de tantas pessoas que carecem da intervenção divina. Nesse momento, ó Deus, colocamos diante do Senhor a vida da Priscila, do Isaías, que estão, ó Deus, em tratamento. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer cura, restauração sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Mas pedimos, ó Deus, por aquelas pessoas que carecem agora da intervenção do Senhor. Ó Deus, quantas pessoas que agora estão, ó Deus, encarando um tratamento. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, trazendo cura, alívio, ó Deus, para as dores. Pai querido, Pai amado, peço-te pelo meu pai, que o Senhor esteja visitando agora, lá em Cachoeiro, que o Senhor esteja colocando a tua mão de graça e misericórdia sobre a vida dele, trazendo cura completa, restauração, ó Deus, da vida do meu pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando todas as famílias da igreja. Ó Deus, o Senhor sabe o que cada um está passando, das necessidades, ó Deus, dos problemas que cada um enfrentam. Que o Senhor esteja ajudando, fortalecendo-os, abrindo portas, ó Deus, dando a provisão de cada dia. Clamamos por aqueles que passam, ó Deus, por um momento de dificuldade na área financeira. Que o Senhor esteja suprindo as necessidades, abrindo portas, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos, ó Deus, pela nossa cidade, clamamos, ó Deus, pelo nosso estado, pela nossa nação. Que o Senhor, ó Deus, esteja com a tua mão sobre nós, dando sabedoria, dando graça aos governantes, para que eles possam tomar as decisões corretas. Que o Senhor venha abreviar esses dias de sofrimento. Que o Senhor, ó Deus, derrube por terra, ó Deus, esse vírus maldito, ó Deus, que tem ceifado tantas vidas. Que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor traga um avivamento sobre o teu povo, que a tua mão esteja, ó Deus, estendida sobre cada um de nós, nos dando a tua graça, fortalecendo a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com mais uma canção. Daqui a pouquinho estaremos aqui meditando na palavra do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber eu conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Oh, oh, oh. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, oh, oh. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, aleluia. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, capítulo 66, somente os 2 primeiros versículos. Profeta Isaías, capítulo 66, somente os 2 primeiros versículos. Diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Amém. Amados irmãos, nós, domingo, celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Cristo ressuscitou, Deus o ressuscitou dos mortos, e não somente ressuscitou Jesus dos mortos, mas colocou o Senhor Jesus em um alto e sublime trono. O Senhor Jesus está lá, sentado, regendo as nações, regendo a nossa vida. Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas nós agora, depois da ressurreição de Cristo, olhando para as Sagradas Escrituras, no que decorreu na vida dos discípulos, eles começaram a aguardar a promessa que Jesus tinha feito, a promessa da descida do Espírito Santo. Jesus disse que ele precisava ir para que o outro pudesse vir. O Senhor Jesus disse que os discípulos precisavam permitir ele partir
porque até então o Senhor Jesus estava com eles, mas o propósito de Deus não era estar somente com o seu povo, mas habitar no seu povo. Jesus tinha, sim, um objetivo ainda maior: habitar em nossos corações. E aí o Senhor Jesus promete aos discípulos que ele partiria para o Pai, estaria com o Pai, mas enviaria o Consolador, o Deus que habitaria em nós, aquele que estaria conosco todos os dias, o ajudador, o conselheiro, aquele que é o poder de Deus agindo em nós e através de nós. Todos os discípulos aguardavam unânimes no templo, orando, jejuando, buscando ansiosamente e esperando a descida do Espírito Santo, o momento em que Deus realmente viria e encheria a vida de cada um e faria morada realmente no coração de cada um deles. Por isso, nessa noite, eu li esse texto de Isaías, porque não somente os discípulos de Cristo, eles tinham essa consciência do templo de Deus, da morada de Deus, que veio a se concretizar com a descida do Espírito Santo, assim, agora habitando no nosso coração. Mas desde muito tempo atrás, os israelitas sempre sonhavam em construir a morada de Deus. Tinha que haver um lugar para Deus habitar no meio do seu povo. E isso se concretizou literalmente com a construção do Templo de Salomão. O templo foi construído por Salomão, mas o arquiteto dessa obra foi o próprio Deus. Deus fez com que os seus preceitos com respeito à construção do templo, o lugar que simbolizaria a morada de Deus, deveria ser realmente obedecido, todos os preceitos. Então aquele templo maravilhoso, aquele templo foi arquitetado pelo próprio Deus, pela vontade do próprio Deus. E quando Salomão termina de construir o templo, e os sacerdotes realmente cultuam o Senhor, consagram aquele templo a Deus, nós lemos na palavra que uma fumaça enche todo o templo. A gente percebe que realmente Deus fazia presente ali naquele lugar. Mas olha que interessante, Deus mesmo disse que habitaria naquele lugar, estaria ali com eles, enquanto aquele povo lhe obedecesse. Ali, aquele local construído por mãos humanas, que não poderia realmente comportar Deus, aquela fumaça em que todos caíram diante de Deus, realmente não era a presença total de Deus, era simplesmente uma representação dessa presença, porque Deus não pode ser comportado dentro de quatro paredes. E é por isso que, por exemplo, Isaías está dizendo assim: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês poderiam me edificar? Deus está falando: olha, nenhum ser humano tem a capacidade de edificar um lugar na qual eu possa habitar, porque o céu é o meu trono e a terra, toda a terra, é o estrado dos meus pés. Eu já reino, eu já estou sentado no trono, eu ando pela terra, a terra é o estrado dos meus pés, todo domínio me pertence. Mas Deus, por sua misericórdia, permitiu o ser humano, Salomão, construir um templo. Mas preste atenção, esse templo foi construído conforme a orientação de Deus. Salomão precisou obedecer cada detalhe, precisava obedecer totalmente à vontade de Deus. E nós precisamos aprender isso, tudo em nossa vida, cada movimento, cada ação, cada reação. As nossas vontades têm, meu amado irmão, cada momento ser colocada diante de Deus e ser submetida à vontade dEle. Obedecer o Senhor é a chave de toda vitória. Obedecer o Senhor é exatamente o momento em que nós saímos da esfera natural e entramos no sobrenatural. É através da obediência ao Senhor,
o zelo em obedecer a Deus, que nós alcançamos as nossas vitórias. É dessa forma, porque mesmo o templo sendo construído da forma que Deus ordenou, e foi feito nos mínimos detalhes, eles consagraram aquele templo ao Senhor, e realmente Deus veio, e Deus estava naquele lugar. Mas Deus fala: olha, se vocês me desobedecerem, se vocês irem atrás de outros deuses, se vocês não ouvirem a minha voz, eu não estarei nesse lugar. Aí vocês me invocarão e eu não vou responder. Os meus ouvidos não estarão atentos para a voz. E aí, você que conhece a história bíblica, aconteceu exatamente isso. Por um tempo, o povo guardou as prescrições de Deus, obedeceu, mas não demorou muito em começar a se desviar da vontade do Senhor. E aí o que acontece? Nabucodonosor invade, a Babilônia invade Jerusalém, destrói o templo. Anos depois, o templo é reconstruído com Zorobabel, um templo agora bem menor do que aquele antigo. Mas mesmo assim Deus falou assim: olha, a glória da segunda casa será muito maior do que da primeira. Deus não se esquece das suas promessas. Deus é um Deus que perdoa. Deus é um Deus misericordioso. Mas da mesma forma, apesar de Esdras, Neemias terem restituído o culto a Deus, eles voltaram para a palavra. O grande avivamento de Israel em Jerusalém foi quando eles voltaram para a palavra de Deus e começaram a obedecer a Deus, confessar os seus pecados, abandonar os ídolos. Mas eles continuaram desobedecendo ao Senhor. O templo novamente foi profanado, o templo foi destruído, e aí surge Herodes e constrói novamente o templo do Senhor, agora de uma forma estrondosa, maravilhosa. Mas o próprio Senhor Jesus disse que aquele templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. E dessa forma aconteceu. No ano 70, aquele templo foi destruído definitivamente pelos romanos. O que eu quero dizer com isso é que lugar algum dessa terra pode comportar a presença de Deus como casa. O objetivo de Deus não é morar em lugares feitos por mãos humanas, por templos de pedra, de tijolos, mas o objetivo de Deus é habitar no coração do ser humano. E aí esse texto que nós acabamos de ler, de Isaías, ele está dizendo que ele realmente não teria nenhum lugar nessa terra para habitar. O ser humano não consegue construir lugar algum para que ele possa habitar. Mas ele fala o seguinte: eu estou à procura, os meus olhos estão sobre algum tipo de pessoas, essas pessoas que eu quero realmente habitar. Deus está à procura, como o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, que Deus está à procura de adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Nesse texto que nós acabamos de ler, diz que os olhos do Senhor estão sobre o aflito e abatido de espírito e o que treme da palavra de Deus. Deus está olhando para esse tipo de pessoa. Os olhos do Senhor estão atentos sobre esse tipo de gente. Que tipo de gente? Aquele que é humilde, aquele que reconhece o seu pecado, aquele que realmente diante de Deus vive realmente arrependido dos seus pecados, não tem a arrogância de achar que tem algum mérito, aquele que é aflito e abatido de espírito, aquele que o pecado lhe faz sofrer, aquela pessoa que não está contente e satisfeita em viver uma vida de pecado, mas sim, ela sabe que necessita da graça, que carece da graça de Deus. Ela reconhece essa necessidade e essa dependência do eterno. E Deus está de olho naquele também que treme da sua palavra, aquela pessoa que realmente
ela leva em consideração, ela tem mais alta consideração em sua vida a palavra de Deus, as prescrições de Deus. Essa pessoa realmente ela é uma pessoa quebrantada, ela reconhece os seus pecados, ela reconhece as suas mazelas diante de Deus, e isso lhe faz sofrer, isso faz ela ficar constrangida diante de Deus, isso faz com que essa pessoa se dobre diante de Deus, esperando alcançar misericórdia. Assim essa pessoa confessa o seu pecado, mas também é uma pessoa que treme diante da palavra de Deus. Ela tem temor da palavra, ela sabe que realmente as palavras desse livro não são palavras simplesmente escritas por mãos humanas, mas foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus, é a boca de Deus nos instruindo. E essa pessoa a qual Deus está olhando para ela, que atrai a atenção de Deus, essa pessoa que realmente o Espírito Santo quer habitar nela, é essa pessoa que realmente decide obedecer a palavra, tem alta consideração à palavra de Deus, é uma pessoa quebrantada, é uma pessoa que reconhece os seus erros, é uma pessoa que confessa os seus pecados, é uma pessoa que desiste da vida de pecado e insiste, persiste a cada momento em observar aquilo que o Senhor Deus nos ordena. É aquela pessoa que decide obedecer o Senhor. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, como eu iniciei aqui falando, os discípulos estavam aguardando a descida do Espírito Santo. Isso aconteceria no dia do Pentecostes, 50 dias depois de Jesus ter subido aos céus. E aí, realmente, nesta hora, eu quero trazer o teu coração. O Espírito Santo, ele realmente veio habitar no povo de Deus. Ele, o Espírito Santo, é o Deus que habita em nós, mas ele só vai habitar no coração, na vida daquela pessoa que realmente, como o profeta Isaías disse, que é o aflito e o abatido de espírito, e aquele que treme, que teme a palavra de Deus. A minha pergunta para você, e eu quero encerrar dizendo, você tem sido essa pessoa? Você é essa pessoa que realmente, diante de Deus, se coloca com um coração humilde, quebrantado, entristecido pelos seus pecados, reconhecendo quão grande pecador é e carece da graça de Deus, carece da bondade e da misericórdia do Senhor? Você é aquele crente que tem em mais alta estima a palavra do Senhor, se alimenta dela, obedece à palavra de Deus, porque como diz o profeta Isaías, esse tipo de homem, ele fala, mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Essa é a pessoa que atrai o olhar de Deus. Essa é a pessoa em que o Espírito Santo vai habitar. Essa é a pessoa que você deve ser, buscar ser. Que nessa noite você busque a presença de Deus. Nós daqui a pouco, nós celebraremos realmente o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Nós relembraremos a descida do Espírito Santo, um grande evento na vida dos crentes, mas nós sabemos que o Espírito Santo já veio, já desceu. O Espírito Santo já habita no meio do povo de Deus. O Espírito Santo quer habitar no seu coração. Você precisa atrair o olhar de Deus. Você precisa fazer o que a palavra de Deus te ordena. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno, Deus soberano, muito obrigado por tua palavra, que nos conforta e que nos confronta. Ó Deus, sabemos do teu amor, da tua graça e misericórdia sobre todos nós. E ó Deus, nessa hora queremos ser esse homem que atrai o olhar
do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha quebrantar o nosso coração, que não haja em nós, ó Deus, qualquer, ó Deus, espírito arrogante, ó Deus, que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, ó Deus, receber de Ti o Teu perdão, a graça do Senhor, mas que possamos temer a Tua palavra, que possamos obedecer o Senhor e que o Senhor venha nos dar vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te dê uma noite maravilhosa, uma semana espetacular, que o Espírito Santo de Deus te conduza e que te dê muitas vitórias nessa semana, que você esteja conosco, domingo pela manhã, às 9 da manhã, faça a sua inscrição para o culto de domingo à noite, tem sido maravilhoso, e você pode vir tranquilamente, que nós temos tomado todas as precauções, que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de Jesus, amém. O som da festa vai subir.